Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito e que vocês também gostam muito, que são os fundos imobiliários, uma das melhores formas de você ter uma renda mensal garantida. E vou mostrar para vocês os 5 melhores fundos de tijolo, segundo os analistas. Saiu até uma reportagem recente mostrando quais são esses fundos, vou deixar o link na descrição. E antes de mais nada, eu quero pedir uma coisa para vocês. Deixa um comentário aqui, me conta em quantos fundos imobiliários você investe hoje. Se você ainda não investe em fundos imobiliários, coloca aqui nos comentários nenhum. Se você já investe, me conta em quantos você está investindo para eu ter uma noção de como que está a diversificação da carteira de vocês. E um outro ponto importante, muita gente sempre me pergunta, mas por que investir em fundos imobiliários se eu tenho a renda fixa, meu dinheiro rende mais na renda fixa? Olha só, como vocês sabem, a Selic está caindo, ela está agora em 10,75% ao ano, só que ela vai terminar esse ano de 2024 em 9%, segundo as estimativas do próprio mercado. E mesmo que ela não caísse mais, que ela ficasse nesses atuais 10,75%, os fundos imobiliários já estão muito interessantes e, em alguns casos, já pagando mais do que a renda fixa. Porque os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Se bem que o governo está querendo taxar aí, mas o meu palpite é que essa taxação de dividendos, pelo menos dos fundos imobiliários, não deve passar no Congresso. Mas, de qualquer forma, são isentos de imposto de renda, enquanto que na renda fixa você paga imposto de renda nos investimentos mais tradicionais da renda fixa. Então, imagina que você está investindo em Tesouro Selic ou mesmo numa caixinha do Nubank que paga 100% do CDI ou qualquer outro investimento que paga 100% do CDI. Se a gente pegar 10,75, que é a Selic atual, e a gente tirar 15% de imposto de renda, que é a alíquota mínima de imposto de renda, você precisa deixar o seu dinheiro lá investido por mais de 2 anos para pagar essa alíquota. Lembrando que ela começa em 22,5% para os investimentos de prazo mais curto, mas vamos ser generoso aqui, colocar a alíquota de 15%. A gente tirar então 15% dessa taxa de 10,75, a gente vai ter uma rentabilidade de 9,13% ao ano. E uma boa parte dos fundos imobiliários tem dividend yields na casa dos 9%. Então, com fundos imobiliários, você já está ganhando o equivalente ao que você ganha com a renda fixa. E ainda nos fundos imobiliários, você tem a possibilidade de valorização das cotas no longo prazo. Além desses dividendos mensais que já estão com uma rentabilidade equivalente aos investimentos mais tradicionais e seguros de renda fixa, você ainda tem essa possibilidade de valorização da cota. É claro que fundo imobiliário é investimento de renda variável. Você não vai pegar sua reserva de emergência que está em renda fixa, em Tesouro Selic, em caixinha do Nubank, em CDB do Sofisa Direto com liquidez diária e colocar em fundos imobiliários. Não faça isso. Uma coisa são investimentos de renda fixa para sua reserva de emergência, outra coisa são fundos imobiliários, que é um investimento destinado ao longo prazo, porque é renda variável e tem flutuação no valor das cotas. Mas veja que, em termos de rentabilidade, os fundos imobiliários já estão equivalentes à renda fixa e imagina quando a Selic chegar nos 9%, fundos imobiliários estarão muito mais atrativos. E esse é um dos motivos porque os fundos imobiliários estão se valorizando, os investidores estão começando a sair da renda fixa e indo para a renda variável, como os próprios fundos imobiliários e as ações. Olha só nos últimos 12 meses, os fundos imobiliários, de forma geral, já tiveram uma valorização de mais de 22%. E feita essa introdução, vamos olhar agora quais são os 5 melhores fundos imobiliários de tijolo indicados pelos analistas de mercado. E já deixa o seu curtir nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações dos próximos vídeos, para você não perder esses conteúdos, e também me segue no Instagram, @fonte da fortuna. O primeiro fundo, pessoal, é o GARE11, que é o antigo GALG11. Ele mudou de nome recentemente, ele está mudando a estratégia dele, era um fundo de logística e agora ele passa a ser um fundo híbrido, ele continua
com galpões de logística na sua composição, só que ele vai também começar a investir em outros imóveis, principalmente imóveis urbanos que são alugados para redes de supermercado, como por exemplo o Pão de Açúcar e outros mercados grandes. Então ele vai começar a se diversificar. E ele também está mudando o seu administrador e acabou de vender um dos seus imóveis, um galpão de logística, para levantar dinheiro, diminuir a sua alavancagem. E ele também fez uma captação multimilionária recentemente junto aos investidores para ter dinheiro para poder comprar esses outros imóveis urbanos que em breve passarão a fazer parte do seu portfólio. Então é um fundo que está avançando no sentido da diversificação e isso é muito bom. Como eu sempre falo para vocês, o fundo imobiliário precisa ser o mais diversificado possível, porque isso traz muita segurança. Vamos, antes de mais nada, olhar as informações básicas desse fundo, aquelas métricas básicas que a gente sempre precisa olhar antes de investir, mas a gente não vai parar nesse vídeo aqui nas métricas básicas, a gente vai também olhar o relatório gerencial de cada um desses 5 fundos, porque, como eu venho falando, vocês que me acompanham já não são mais investidores tão iniciantes assim, então não basta ficar só olhando P sobre VP, Dividend Yield, a gente precisa avançar um pouquinho mais e olhar o relatório gerencial, tá certo? Vamos começar então, pessoal, pelas informações básicas do Gare11. Uma cota custa R$ 9,15, é um fundo base 10, dividend yield dele nos últimos 12 meses 10,93%, é um dividend yield muito elevado para um fundo de tijolo, e, inclusive ele acabou de anunciar um aumento na sua distribuição dos próximos dividendos, e ele teve uma valorização de quase 9% nos últimos 12 meses. Lembra do que eu falei, pessoal, fundos imobiliários, além de você receber os proventos mensais isentos de imposto de renda, você ainda pode ter uma valorização das cotas. O P sobre VP dele está em 0,99, está bem próximo do valor justo, tem mais de 167 mil cotistas, é um dos fundos imobiliários que mais cresceu no mercado em número de cotistas, e ele tem uma liquidez média diária de mais de 4 milhões. Se o fundo imobiliário tiver uma liquidez diária a partir de 1 milhão, já é uma boa métrica, porque você vai ter facilidade em comprar ou vender as suas cotas, independentemente do valor que seja. E essa liquidez de mais de 4 milhões diária é excelente. E pessoal, vamos dar uma olhadinha agora no relatório gerencial. É fundamental, antes de você investir em fundos imobiliários, você dar uma olhadinha no relatório gerencial desse fundo para você entender onde você está colocando o seu dinheiro. Para achar o relatório gerencial é muito fácil, é só você jogar no Google o ticker do fundo, por exemplo, Gare11 nesse caso aqui, e relatório gerencial na frente, que provavelmente vai ser um dos primeiros resultados que vão aparecer. Então vamos lá, aqui é o relatório gerencial, Guardian Gestora, e veja que aqui no início ele conta um pouquinho dessa transição que ele fez de Galg11 para Gare11, os motivos disso para se tornar um fundo híbrido que não vai ficar só com galpões de logística, vai ter outros imóveis também, e ele fala da mudança do administrador do fundo que está também em processo de acontecer. Aqui tem uma linha do tempo de todo esse processo de alteração. Aqui nós temos informações básicas do fundo e aqui outras informações muito importantes. Veja que a vacância dele é de 0%, todos os imóveis estão ocupados e ele tem no momento apenas 4 imóveis. Esse seria um fator, digamos, de preocupação. 4 imóveis eu acho pouco para um fundo imobiliário. Inclusive sou cotista desse fundo imobiliário, tenho na minha carteira, mas não é a diversificação que eu julgo a mais adequada. Mas esse é um, digamos, problema temporário, porque como eu expliquei, ele vai começar a comprar outros imóveis, ele vai se tornar um fundo de tijolo bastante diversificado. Então, no momento, ele tem apenas esses 4 galpões de logística, em breve ele vai ter outros imóveis. E é interessante a gente olhar principalmente a localização desses galpões e para quem esses galpões estão sendo alugados. E a gente tem essas informações aqui, olha só. Então são 4 imóveis, um deles está alugado para a BRF, ele tinha um outro que era alugado para a BRF e ele justamente vendeu
para a BRF, eram 5 imóveis, vendeu um para a BRF, agora ele tem 4. E ele tem também um alugado aqui para Souza Cruz e 2 para Air Liquid. Veja que são estados diferentes, então existe essa diversificação entre estados, tem essa diversificação de inquilinos. Não é uma diversificação grande nesse momento, mas em breve ele estará com uma maior diversificação. Aqui você vê a receita por ativo imobiliário, então tem um galpão aqui da Souza Cruz, um da BRF em Pernambuco e 2 aqui da Air Liquid. E aqui você encontra também outras informações, inclusive imagens de cada um dos galpões, informações detalhadas sobre cada um deles. Então é isso, pessoal. Essas são as informações que vocês precisavam saber sobre o Gare 11. Vamos para o nosso segundo fundo imobiliário, que é o LVBI 11. Esse eu não tenho na minha carteira, é um fundo de tijolo de logística. Mas antes disso, eu quero avisar vocês que estamos com as inscrições abertas para o meu curso completo de investimentos, que é o curso Liberdade Financeira. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar a página do curso. Lá tem todas as informações, tem também um canal para você entrar em contato com a minha equipe se você tiver qualquer dúvida sobre o curso. Antes de você fazer a sua matrícula, tire as suas dúvidas, a gente vai esclarecer tudo que você quiser saber. E no curso você conta, além das aulas, também com lives mensais comigo, em que você pode tirar as suas dúvidas diretamente comigo e também com o apoio da minha equipe de especialistas. Você pode mandar todas as dúvidas que você tiver para minha equipe e elas serão respondidas de forma muito rápida e muito completa. Tenho certeza que é o curso com o melhor custo-benefício do mercado. Por apenas R$ 3,55 por dia, você vai fazer o curso Liberdade Financeira e vai aprender a investir bem o seu dinheiro para poder viver de renda passiva. Então vamos lá para o LVBI 11, pessoal. Esse fundo eu não tenho na minha carteira, já gravei vídeo mostrando a minha carteira inteira de fundos imobiliários, vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir. E olha só, uma cota hoje custa R$ 117, dividend yield dele 8,55%, é um bom dividend yield para um fundo de tijolo, teve uma valorização de mais de 26% nos últimos 12 meses, P sobre VP está em exatamente 1, ou seja, ele está sendo negociado pelo seu valor justo, tem um número grande de cotistas, mais de 110 mil e uma liquidez média diária de negociação de 4,5 milhões de reais, é uma liquidez excelente. E vamos agora ao relatório gerencial para a gente pegar mais informações importantes diretamente da fonte. Então veja, esse é o relatório gerencial, aqui no início a gente tem um resumão das informações mais importantes do fundo, algumas delas eu já passei para vocês, e aqui a gente vai visualizar uma linha do tempo, mostrando a aquisição dos ativos que ele foi fazendo ao longo dos anos, assim como vendas e novas emissões. E vemos aqui também o histórico de distribuição por cota. Ele pagou aqui em janeiro mais de R$1 por cota. Veja aqui o dividend yield dele, a rentabilidade, evolução do número de cotistas, é um fundo que está crescendo. E aqui a gente vê a carteira de ativos. Veja que é um fundo bem diversificado, ele tem diversos galpões espalhados por diversas regiões e tem 33 locatários diferentes alugando esses galpões. Então ele é realmente bastante diversificado e isso é muito bom, muito importante. Aqui no mapinha você consegue visualizar onde estão localizados os galpões. Veja que a maioria é aqui na região da Grande São Paulo, que é onde tem o maior movimento de logística. E se a gente descer mais, a gente vai ver até mesmo alguns dos principais inquilinos, Ambev, a DHL, Magazine Luiza, tem as Americanas, Alfa Laval, entre outros. Esses são só os mais importantes. E veja que é um fundo com vacância física também muito pequena, quase insignificante. Isso também é muito importante. E se você descer aqui, você vai visualizar outras informações detalhadas desse fundo, inclusive onde fica cada um dos galpões de logística e as informações detalhadas
de cada um deles. Então, por isso que eu falo, é muito legal você ler o relatório gerencial antes de investir em um fundo imobiliário, para você ver onde você está colocando o seu dinheiro. Você dá o sangue, trabalha tanto para ganhar o seu dinheiro e nem sabe onde está investindo esse dinheiro. Então, leia o relatório gerencial do fundo imobiliário no qual você vai investir para você poder tomar uma boa decisão de investimento. Pessoal, vamos agora para o nosso terceiro fundo imobiliário, que é o BTLG11. É outro fundo imobiliário de logística, está na minha carteira e inclusive a maior posição na minha carteira de fundos imobiliários hoje. É um fundo que eu gosto muito porque é um fundo altamente diversificado, tanto em número de galpões como em números de locatários, tem uma gestão muito boa também. Vamos olhar os dados principais primeiro. Então, uma cota hoje custa R$ 105, dividend yield em 8,67%, que é muito bom para o fundo de tijolo. Teve uma valorização de quase 14% nos últimos 12 meses. P sobre VP está em 1,06. E muita gente deve pensar, ah, não vou investir porque está acima do valor justo. Pessoal, P sobre VP igual a 1 ou abaixo de 1 é uma coisa que está ficando no passado. Os bons fundos imobiliários você não encontra mais com P sobre VP abaixo de 1 e o BTLG11 é um exemplo disso. E daqui a pouco, daqui a alguns meses, conforme os investidores vão migrando para os fundos imobiliários, eles vão se valorizando ainda mais, você não vai achar mais praticamente nenhum fundo imobiliário que seja bom com P sobre VP abaixo de 1, vai estar tudo acima de 1, isso é normal, é natural. Então se você ficar se restringindo a fundos imobiliários com P sobre VP abaixo de 1, você vai começar a comprar fundos imobiliários que não são tão bons. Os fundos imobiliários bons vão estar em breve todos com P sobre VP acima de 1 e muitos já estão, como é o caso aqui do BTLG11. Número de cotistas, mais de 300 mil cotistas. A liquidez média diária desse fundo é impressionante. Olha só, mais de 17 milhões de reais negociados diariamente. É realmente incrível. E vamos agora para o relatório gerencial. Eu peguei o relatório aqui do mês de dezembro, porque quando eu gravei o vídeo, os relatórios de 2024 não estavam disponíveis no site, provavelmente estavam atualizando, colocando novos relatórios. Então eu peguei o de dezembro de 2023, mas não teve grandes alterações, é só para mostrar para vocês como que é um relatório de gestão de fundo imobiliário. Então aqui no início a gente tem as informações básicas desse fundo. Olha só, ele tem 23 imóveis, altamente diversificado. Gosto muito quando a diversificação é boa. Aí você vê aqui o resultado por cota, outras informações financeiras muito relevantes. E descendo mais um pouquinho, você consegue visualizar o setor de atuação dos inquilinos. Olha só, farmacêutico, logística, varejo, e-commerce, a tipologia dos contratos. Consegue visualizar aqui a localização dos galpões. Veja que a maior parte deles está localizado aqui no entorno de São Paulo capital, que é onde nós temos uma maior demanda e maior giro logístico. E aqui você visualiza todos os galpões. Olha só, tem a informação de todos eles, localização e tudo o mais que você precisa saber. Então, todos os relatórios gerenciais são sempre bastante completos. Vamos agora para o nosso quarto fundo, que é um fundo de tijolo de shoppings, que também está na minha carteira de investimentos. Gosto muito dele também porque é um fundo bem diversificado. Esse fundo é o VISC11. Uma cota hoje está R$ 123, dividend yield em quase 9%, teve uma valorização de mais de 21% nos últimos 12 meses. P sobre VP em 0,96, ainda é uma oportunidade, está abaixo de 1. Daqui a alguns meses vocês vão ver que vai estar acima de 1. Número de cotistas mais de 300 mil. Liquidez média diária também muito alta, mais de 14 milhões negociados diariamente. E vamos olhar o relatório gerencial. Veja bem, aqui está o relatório gerencial dele. Tem algumas informações aqui no início da rentabilidade, informações financeiras também que você pode ler com atenção quando você for estudar o fundo, se você tiver interesse em estudá-lo, é claro. Mas aqui, como a gente não tem muito tempo no vídeo, vamos diretamente ao que
interessa. Ó, a taxa de ocupação dele está em 93%, que é muito bom para um fundo de shopping. Então, se você tiver uma vacância no fundo de shopping de até 10%, é uma vacância que está de acordo com o mercado. No caso aqui, ele está 93% ocupado, ou seja, tem uma vacância de 7%, está dentro de um limite aceitável para um fundo de shoppings. E aqui você visualiza todos os shoppings, olha só. Tem o Prudent Shopping, Campinas Shopping, Granja Viana, ele não tem nenhum aqui na capital, ele é mais focado no interior de São Paulo, mas não só no estado de São Paulo. Ele tem shopping em Curitiba, olha só, tem shopping em Minas Gerais, tem shopping em Brasília, como Conjunto Nacional. Veja aqui a distribuição dele por estado, veja que ele é muito diversificado em número de estados e isso é muito bom também. E aqui tem a lista de todos os shoppings, ó, tem shopping até em Porto Velho, Rondônia, Espírito Santo, Cuiabá, Curitiba, Iguatemi, olha só, muito shopping. Aqui você visualiza também por estado, tem uma visão global por estado, então é muito legal a gente já conhecer um pouquinho mais desse fundo imobiliário VISC11 e vamos agora para o nosso quinto e último fundo imobiliário indicado pelos analistas nessa reportagem que embasou o nosso vídeo, que é o TRXF11, é um fundo imobiliário de tijolo híbrido que investe basicamente em imóveis que são alugados para redes de supermercado, como Pão de Açúcar, Açaí, Grupo Mateus, Carrefour. Então esse é o foco desse fundo imobiliário, gerar renda por meio de imóveis urbanos alugados para essas lojas, esses mercados. E por mais que as compras no e-commerce tenham crescido, esses supermercados nunca vão acabar. As pessoas gostam ou precisam fazer compras ali pessoalmente. Eu mesmo não faço compras de mercado pela internet, eu gosto de ir no supermercado, gosto de ver os produtos, ver as opções ali e acho até mais prático do que fazer pela internet. Compro muita coisa pela internet, mas mercado é uma coisa que eu não gosto de fazer pela internet e uma boa parte das pessoas são assim também. Esses imóveis, como são localizados em grandes centros urbanos, têm valores muito elevados, porque eles precisam ter localizações estratégicas. O supermercado, pode reparar, nas grandes cidades está sempre em localizações muito estratégicas. Então são imóveis com altíssimo valor, aluguéis elevados e por isso é um fundo bastante interessante e é um fundo também bastante diversificado. Eu não tenho ele na minha carteira, mas é um fundo no qual eu mesmo investiria, de repente posso passar a investir até em algum momento. Vamos dar uma olhadinha aqui nas informações básicas. Então, uma cota está a R$110, dividend yield em mais de 10%, excelente, teve uma valorização de mais de 9%, P sobre VP em 1,03, é o que eu falei para vocês, P sobre VP abaixo de 1, daqui a pouquinho vai ser raridade, e número de cotistas mais de 140 mil, liquidez média diária mais de 8 milhões, tá excelente. E vamos dar uma olhadinha no relatório gerencial. Olha só, o relatório gerencial dele está aqui, a vacância física é 0, olha só, não tem nenhum imóvel dele que esteja desocupado, muito interessante, vacância financeira também 0, consequentemente. Aqui temos algumas informações, principais números, tem 57 imóveis, super diversificado, isso é excelente. E aqui a gente visualiza algumas informações financeiras do fundo, eu não vou me aprofundar porque a gente tem pouco tempo aqui no vídeo, e a gente verifica aqui as demonstrações de performance. Veja aqui o histórico de distribuição por cota, ele tem distribuído 90 centavos por cota, uma boa distribuição. Temos também, descendo mais, as informações da diversificação. Então veja, os ativos dele são basicamente alugados para o varejo, como eu expliquei para vocês. Ele tem também alguns ativos logísticos e tem também na sua composição, além de imóveis físicos, ele tem um pouquinho de fundos imobiliários, tem um pouco de renda fixa, investe num outro fundo imobiliário que é o TRXB11, mas a maior parte, 60%, está em imóveis físicos.
o tipo de contrato, a maior parte que são contratos atípicos, segmento de atuação dos inquilinos, maior parte atacadista, uma parte varejo, e você vê que ele aluga para o Açaí, Pão de Açúcar, Grupo Mateus, Leroy Merlin, Carrefour, Extra, Obra Max. Então não é só supermercado, tem também lojas grandes de materiais de construção, materiais para casa. E aqui você visualiza a lista de todos os ativos dele e quem são os inquilinos. Então veja aqui a localização, ó, tem São Paulo, tem Salvador, Juazeiro, Belém, Piracicaba, Suzano. Ele é super diversificado também em localização geográfica. Olha aqui um mapinha, dá para você ter uma ideia melhor aqui da localização geográfica dos ativos. E descendo mais, você vai visualizar todos os ativos dele em detalhes. Então olha só, muitas lojas do Pão de Açúcar, na capital, no interior de São Paulo, tem em Brasília, tem lojas aqui do Açaí, em Santo André, tem em Goiânia. Se a gente descer mais também, temos loja do Extra em Araruama, Açaí, Extra em Praia Grande, Carrefour lá em Pernambuco, muitas lojas. Olha aqui, Leroy Merlin também em Jundiaí, São Paulo. Enfim, muitos imóveis, bem diversificado, bem bacana. Gostaram, pessoal? Espero que este vídeo tenha ajudado vocês. Lembra de clicar no link da descrição para conhecer o curso Liberdade Financeira e se tornar meu aluno em 2024 para você aprender a investir bem o seu dinheiro. É um curso que vai mudar a sua vida. Mais de 1000 alunos já formados que saem do curso sabendo o que fazer com o seu dinheiro, sabendo montar a sua própria carteira de investimento sem depender de assessor, sem depender de dicas milagrosas da internet. É muito importante você investir no seu conhecimento e eu tenho certeza que vai ser o melhor investimento da sua vida, o curso Liberdade Financeira. Gostou desse vídeo? Deixa seu curtir, se inscreve no canal e compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Um forte abraço e até o próximo.